Você às vezes tem a impressão de que está fazendo tudo certo no que diz respeito a programar o seu subconsciente, a tentar manifestar algo, só que está demorando demais? Se sim, nesse vídeo eu vou te explicar como solucionar isso, tá? E a gente vai fazer isso dividindo esse vídeo em duas partes. A primeira, quais são as razões da demora, né? Então, se você, teoricamente, né, está fazendo tudo certo, por que está demorando tanto, né? E vou te explicar também três razões não três razões, né? Três passos para você acelerar, né? Então, se você identificar, né, uma dessas razões aqui, cada uma delas, vou explicar três, aqui eu vou te explicar a solução de cada uma, ok? Se você já conhece aqui o canal, já chega e dá um like no vídeo, isso é importante para o YouTube distribuir melhor. Se você está conhecendo aqui agora, assista, se você gostar, você se inscreve, ok? Bom, e vez por outra eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu sempre deixo esse caderno aqui para facilitar aqui, né? Para não ter que guardar tudo aqui na cabeça. Bom, e aqui eu vou citar em uma ordem mesmo, tá? De importância de cada uma das coisas. Começando aqui pelas três razões da demora, a primeira, tá? Qual que é a primeira razão de algo demorar? A primeira razão é que você está com sentimento desalinhado. Tá? Sentimento desalinhado. O que é isso? Se você já viu outros vídeos aqui, você provavelmente já me ouviu usar o seguinte termo. O que você está sentindo, você está pedindo. Né? Se você já viu aqui mais vídeos, você já me ouviu falando sobre isso. E se você já ouviu, viu sobre Neville Goddard, é bem possível que sim, tem inclusive um livro, né, de uma palestra dele que tem exatamente esse nome, Sentimento é o Segredo. O que isso quer dizer? Tá? Aquilo que você emana volta. Aquilo que você emana volta. O fator número 1 de manifestação é o que você está sentindo. Ou, se a gente for olhar para um lado mais físico da coisa, é a sua frequência, tá? É a mesma coisa. Fala, olha, você está em baixa frequência, é a mesma coisa que falar, você está com sentimentos ruins, tá? E o que muitas das vezes acontece, né? Eu quero manifestar algo bom emanando algo ruim. E não funciona. Não é ressonante, sabe? Não combina. Então, esse é o primeiro motivo, essa é a primeira razão se você percebe que algo está demorando. Você está fazendo afirmações, você está ouvindo reprogramação, você está usando qualquer técnica que seja, só que você está emanando o oposto. Falando de forma mais clara, você não atrai dinheiro emanando ansiedade. Por melhor que seja a técnica que você use, se você está emanando ansiedade, preocupação, isso não acontece. Entende? Então, a primeira coisa que você precisa solucionar é isso aqui, tá? E aí, eu vou te explicar como, né? Na hora que eu for te explicar, aliás, como acelerar, eu vou te falar como que você resolve esse sentimento caso você perceba que essa é a sua dificuldade, ok? Então, essa é a primeira razão da demora. A segunda razão da demora é a seguinte. Você quer algo que é mentalmente distante. Tá? Você quer manifestar algo que é mentalmente distante. Eu já ouvi isso algumas vezes e é real isso, na teoria, tá? Que é o seguinte, olha, para o universo não faz diferença de R$1.000 para R$1 milhão. É verdade.
É verdade, não tem essa distinção. Então, teoricamente, para eu manifestar 1000 e 1.000.000 é a mesma coisa. Teoricamente é isso. Só que na prática não é isso. Por quê? Existe a mente. Existe o que você acredita ser possível. E aí, pega esse ensinamento aqui, olha. Você só manifesta aquilo que a sua mente vê como algo sendo natural. Você só manifesta aquilo que a sua mente já vê como algo natural, como se fosse um próximo passo, como se fosse uma coisa que inicialmente é tipo assim, pô, é claro que isso aqui vai acontecer, sabe? Então, se você quer, vou colocar um exemplo, né? Olha, eu recebo 10 mil reais por mês e agora eu estou afirmando que eu sou milionário. Cara, não vou te dizer que é impossível, tá? Não vou te dizer que é impossível. Só que é bem possível que não seja tão simples. É bem possível que não seja tão simples, porque é mentalmente muito distante. Então, na hora que eu for te explicar os passos aqui, eu vou te mostrar como que você, né, realmente facilita, torna as coisas mais próximas a você, tá? Mas esse é o segundo erro. Se você estiver querendo atrair, manifestar uma coisa que seja na sua cabeça grande demais. Eu falo, na sua cabeça. Porque se eu for falar, manifestar 1.000.000 de reais, cara, para um Neymar da vida, ele não tem que fazer nada, né? O que eu faço para manifestar? Nada. Porque mentalmente aquilo já é completamente natural. Mas para uma pessoa que faz 10 mil por mês, não é natural. Entende? Então, essa pode ser a segunda razão da demora. Eu falei 3, mas eu tô lembrando aqui. Tem mais uma, tá? Então eu vou adicionar essa uma aqui. Eu vou deixar a quarta. Eu vou deixar as 3 aqui e vou mencionar a quarta. A terceira é porque você ainda está tentando atrair, né? Hoje em dia não se usa muito mais o termo lei da atração, né? Quando esse tipo de conhecimento começou a se popularizar, quando eu conheci isso, foi lá em 2017, então fazendo aí 9 anos, lei da atração, falava muito sobre lei da atração. Hoje não se usa muito, porque já se entende que você não atrai. Você não atrai. E nem manifesta, você acessa, tá? Eu estou trazendo isso aqui, tem outros vídeos aqui no canal. Eu vou explicar isso aqui de uma forma mais básica, mas tem outros vídeos onde eu explico isso aqui de uma forma mais completa. Mas basicamente é o seguinte, ó, é como se cada risquinho desse aqui fosse uma realidade, uma possível realidade que já existe. Essa possibilidade já existe nesse exato momento. E fisicamente a gente só acessa uma realidade por vez, né? Então, não é que você vai atrair, não, existe neste exato momento uma realidade onde isso já existe. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar em termos financeiros, tá? Então eu falei de uma pessoa que ganha 10 mil. Eu ganho 10 e eu quero a minha próxima etapa é 20. Existe uma realidade onde esse 20 já é real. Então, qual que é a demora aqui? É você tentar atrair e você não assumir. Existe um momento que você tem que assumir, mas por isso que eu te expliquei aqui na sequência. Não adianta eu querer assumir se o sentimento está desalinhado. Eu quero manifestar uma coisa boa, mas eu estou emanando algo negativo. Não funciona. Não adianta eu querer assumir uma coisa que está mentalmente muito distante. Mas, se eu estou com o sentimento ok, se eu estou querendo algo mentalmente próximo, aí sim eu acesso aquilo. Eu
falo que eu já estou naquela realidade, eu já vivencio isso, ok? Bom, então essas aqui são as razões da demora, tá, Fabrício? Então, como que eu acelero? E aí é baseado exatamente nisso aqui que a gente está conversando. Se eu quero acelerar, né? Se eu quero acelerar, então lembra, qual que é a primeira coisa que eu preciso? Sentimento. E que sentimento eu preciso ter, Fabrício? Sabe qual que é o sentimento? Eu estava conversando com um grande amigo meu, talvez você conheça, Luiz Gamonal, né? Também produz conteúdo aqui no YouTube sobre esse assunto, e a gente estava batendo um papo ontem sobre isso. E a gente falou, cara, qual que é o sentimento mesmo? O sentimento que facilita tudo é o sentimento da paz. Tá? O sentimento da paz. E a gente estava lembrando, né, quando a gente começou nessa trajetória, quando a gente começou a fazer assim, um dinheiro muito bom, e a gente falou, cara, pô, primeira vez que a gente viu lá, né? 500 mil reais na conta. Qual que era o sentimento? Era um sentimento de euforia, né? Porque às vezes se fala como se fosse isso, né? Você precisa estar num estado eufórico, você precisa estar extremamente feliz, você precisa... Cara, não é bem isso, né? O sentimento que a gente teve ali foi um sentimento de... Nossa, cara... De tranquilidade, de paz. Não foi de euforia, não foi de uma... sabe, de uma alegria exacerbada. É claro que esses sentimentos são ótimos, é óbvio que é, mas o sentimento que você deve querer é o sentimento da paz, tá? E como que você instala paz? Você pode usar aí, né? Eu falo aqui de algumas coisas que eu detalho em outros vídeos, porque se for falar tudo aqui em todos os vídeos fica uma série gigantesca, né? Mas eu ensino sobre afirmações, né? Afirmações é quando você transforma uma pergunta em uma afirmação em uma pergunta, tá? Então, o que seria aqui um exemplo, né? Por que estou sentindo imensa paz agora? Ou por que eu estou tão em paz agora? Acho que assim fica até melhor. Por que eu estou tão em paz agora? Por que eu estou tão em paz agora? E durante alguns dias, você pode fazer isso, por exemplo, tá? Durante 7 dias, antes de dormir, é o melhor momento, repita isso. Por que estou tão em paz agora? Quando você entra, você está em paz, às vezes sem querer manifestar nada, a coisa já acontece. Só por você estar num sentimento que é o sentimento que atrai coisa boa. Perfeito? Então, é assim que você resolve essa primeira questão. A segunda, aí é uma questão de você realmente escolher, né? Eu normalmente uso a ilustração aqui da escada, né? Que é muito simples de entender, né? Se você está aqui, é você escolher inicialmente manifestar isso aqui e não isso aqui, sabe? Lembra, tudo depende do que você acredita ser possível. Eu vou até te dar um exemplo com relação a esse canal aqui, né? Cara, eu criei esse canal há um mês, né? Os primeiros vídeos, acho que tem isso, tem um mês. E a quantidade de visualizações que esse canal tem, a quantidade de inscritos é muito diferente do normal. Muito diferente. Por quê? Eu tenho um outro canal, né, que ele está, eu não publico lá mais, muito pouco, por uma série de razões, enfim. Mas esse canal tem mais de 300 mil inscritos, eu comecei esse canal 9 anos atrás, eu sei como fazer a coisa acontecer, esse canal já teve um crescimento muito bom. Então, assim, olha, por mais que eu esteja começando,
eu já fui nisso aqui, ó. Eu já fui assim, cara, o que eu falo sobre esse canal? Cara, esse canal ele já é extremamente relevante, né? Ele explodiu de uma forma extremamente rápida. Isso é a minha crença, mas por quê? Porque eu já fiz. Não é algo que para mim não é natural. Entende? Se você já está acostumado, se você já fez algo uma vez, por exemplo, beleza, você já pode ir naquilo. Mas se não, queira manifestar o próximo passo, né? Se eu quero... Aqui a gente trata especificamente das questões financeiras, né? Então, se eu ganho 10 mil, o meu próximo passo é 20, não é 100. Se eu ganho 5, o próximo passo é 10, não é 30. Entende? Então, trabalhe com algo que já seja mentalmente possível. Ok? E, dito isso, aí sim, você vai aqui no passo 3, que é o de assumir. Agora, olha que loucura, eu falei que ia falar um quarto passo, esqueci, mas agora lembrei dele, eu já vou até deixar ele aqui, porque senão vai que eu esqueço de novo. Tá? Assumir. Então, vou pegar esse exemplo aqui que eu dei sobre o canal, que mostra exatamente e como a coisa aqui está acontecendo de forma muito acelerada, é um excelente exemplo para o que a gente está conversando aqui. Sabe o que qual a formação eu estou repetindo para isso? Como eu consegui... Eu vou falar aqui porque senão vai ficar muito extenso para escrever. Como eu consegui que esse meu novo canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Como eu consegui que esse meu novo canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Desde o início desse canal, eu repito isso, né? Desde o início do canal, eu repito isso. E, realmente, como eu disse, os números desse canal quando ele foi criado, normalmente canais de YouTube começam a crescer ali com 3 meses de publicação. Começa a crescer. Aqui com 3 meses já vai estar batendo, cara, 1 milhão de visualizações por mês. Tá? Ou próximo disso. Eu te afirmo isso. Por quê? Porque eu estou assumindo antes de ser. Eu estou assumindo e eu repito isso. Cara, esse canal já é um sucesso estrondoso. Então, pega o seu objetivo e coloca. Esse como eu consegui é uma técnica da pressuposição. Né? Então, se eu estou perguntando como eu consegui, é porque eu de fato já consegui. Né? E a formação, ela faz isso de forma mais fácil. Através da pergunta, você cria essa mentalidade de uma forma mais fácil. Ok? Então, é assim que você acelera. E aí, o que eu tinha esquecido antes é o soltar. Tá? Soltar. O soltar é o quê? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Vou pegar esse exemplo aqui, né, para ficar fácil de entender o que eu estou explicando. Cara, eu tenho a intenção de que esse canal cresça absurdamente e rápido. Certo? Certo. Só que, enquanto ele não cresce absurdamente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Enquanto aquilo que eu quero não acontece, tá tudo bem. Eu estou muito bem com outras coisas. Isso é louco, cara. Isso é louco. É como se, tipo assim, cara, eu vou fazer o que eu preciso fazer aqui, mas sem dar uma importância demasiada. Porque tudo aquilo que você, né? Por exemplo, se eu quisesse crescer isso aqui na base da pressão, cara, vai crescer. Cara, é difícil, as coisas não acontecem na base da pressão. O dinheiro não vem na base da pressão. Se a gente for olhar a forma mais fácil de você perceber isso, os relacionamentos não acontecem na base da pressão. Nada que é saudável vem na base da pressão. Então, o quarto passo é o soltar. E quando você solta,
você não gera ansiedade. Se você não gera ansiedade, é porque você já tem. E se você já tem, tudo acontece mais facilmente. Fez sentido aqui? Bom, espero que sim. Agora, se você quiser acelerar ainda mais, né? Eu tenho ferramentas que podem te ajudar com isso, ferramentas de hipnose. E aí hoje eu trabalho com 2 segmentos diferentes, tá? Aqui para ficar bem claro para quem que é um, para quem que é outro. Então, hoje eu tenho um método chamado método subliminar, que é uma reprogramação hipnótica personalizada, que é para quem? É para quem já ganha bem, tá? Então, esse ganha bem é muito, né? Eu coloco assim, a partir de 10 mil reais. Você ganha 10, 20, 30, 50, 100 mil, daí para cima, enfim. O método subliminar é para você. Porque o que a gente trabalha lá? Pode ser que você já ganha bem, mas você, por exemplo, não consegue manter o dinheiro. Cara, você ganha bem, mas está com dívida. Né? Você ganha bem, mas não tem paz. Você ganha bem, mas está lutando demais. Se esse é o seu caso, já ganho bem, mas estou na luta, estou no sacrifício, estou no empenho, não consigo relaxar, você não é próspero ainda. A verdade é essa. E aí o método subliminar é para você. E tem uma segunda opção, que é o mentalidade 10K. Que é para quem? É para quem faz menos que 10 mil por mês. Ok? Então, tá aqui as 2 soluções que aceleram mais ainda. Aí tem aqui a explicação, tem uns links aqui abaixo, onde explico em detalhes como funciona um, como funciona outro, né? E tem lá os contatos de WhatsApp para você, caso isso aqui tenha feito sentido. Ok? Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário falando o que você achou. Dá um like, né, se você gostou. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações. É isso, um abraço, até um próximo